Pode o Senhor para os irmãos, amém? Amém! Fico feliz de estar nessa noite falando com os amados. E nessa noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que possamos nos alimentarmos da palavra de Deus. Quero dizer também, aproveitar aos irmãos que a Martinha e a Dorinha hoje, só que elas fazem uma comida deliciosa, elas aprenderam comigo. Não foi falado isso. Já tem 5 anos que elas estão conosco e os seus irmãos não sabem. Arroz coreco, mas fica uma delícia. Batata com casca, tem dado glória toda vez, todo dia. Meu garoto, tudo gordinho, tudo barrigudinho, são tudo preparado por mim a semana inteira. Eu duvido que eles escapam, né, na hora do almoço. Até porque quem está com fome, come o que tiver, né? Então elas aprenderam comigo, amém, Dorinha? Glória a Deus. Então, amados, eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. E eu estava essa semana estudando essa palavra. Isso me chamou muita atenção e veio chamando muita minha atenção, que estamos vivendo num período difícil. E essa carta de Paulo me chamou minha atenção, eu me fixei nela e fui a fundo. O que me chamou a atenção é o contexto bíblico, que eu vou falar com os irmãos, que também me chamou muita atenção, porque que Paulo se incomodou com essas pessoas. Por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas, a Galácia, a igreja que se encontrava ali? Mas eu quero dizer para os irmãos o seguinte: livro de Gálatas, capítulo 5, que diz assim, tem pouco tempo, vou tentar correr um pouquinho, não vou ser breve, para que os irmãos possam entender aquilo que eu pretendo passar para os irmãos e que o Senhor possa abrir o entendimento dos amados. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Amém? Podemos aceitar em nome do Senhor Jesus. Essa carta destinada às igrejas da Galácia, nome Gálatas deriva dos gauleses nativos celta vindo da Europa. Eu tive essa preocupação de passar para os irmãos essa informação, porque às vezes a gente lê livro de Gálatas, livro de Romanos, livro de Filipenses, mas não fala do contexto cultural dessa carta, da época, e por que foi escrita, para quem foi escrita. E às vezes você passa despercebido. E esse contexto de Paulo, Vítor Paulo, meu amigo como professor, é interessante. Por que Paulo foi escrever essa carta a essas pessoas, a essa tribo, a essas pessoas chamadas gauleses, celtas? Quem eram essas pessoas que na sua terceira viagem Paulo fundou essa igreja na Galácia? Mas antes ele tinha ido lá juntamente com os apóstolos, pregou para aquelas pessoas, que eram pessoas pagãs, eram um povo pagãs, várias culturas, mas ele se preocupou, indo até aquelas pessoas e pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E eu faço lembrar que muitos dos nossos conhecidos, amigos, querem ser missionários, querem viajar, mas não se preocupe em pregar Jesus, não. Eles querem se tornar missionários e querem passear, conhecer lá Jerusalém, conhecer Bahia, que a gente conhece muito bem essas pessoas. Eu queria só tirar um pouquinho do eco. É interessante que o apóstolo Paulo, aleluia, pudesse tirar um pouquinho do eco, seria maravilhoso. E é importante que o apóstolo Paulo foi pregar o Evangelho, foi ganhar almas. E o que me chateia muitas vezes é que tem pessoas que se acham missionários, mas o que eles querem é passear.
face da vida as fotos que eles estavam em Jerusalém, que eles estavam na Bahia, que eles estavam ali, que eles estavam lá. Eu sou dali, eu posso chegar, eu posso conhecer lugares. Mas a essência do Evangelho, a essência de ser missionário, não é isso. Meu Deus! Não é isso. Se você tem a oportunidade de ir para a Bahia, você vai para onde Jesus. Não é tomar banhos em águas termais. Meu Deus! Calma, papai! Calma que o Titi vai falar, calma. Calma que o Titi vai chegar onde você quer, calma aí. Mas não é verdade, eu fico triste, eu fico aborrecido com isso. Vou abrir ministério para a missão secular. Você é missionário entre quatro paredes? Eu nunca vi isso. Ser missionário entre quatro paredes? Eu isso fico alerta para você. Eu quero ir para a Bahia, eu quero ir para Jerusalém, eu quero ir lá para o final do Rio Grande do Sul. Vai ser bênção lá, vai pregar a palavra de Deus. Já começa assim dessa maneira para você entender que posição você ocupa. Você não é um popstar. Meu Deus! Se for a liberdade que Cristo te libertou, tu vai usar essa liberdade para quê? Para ser um popstar? Ou para ser servo de Deus? Glória a Deus! Aleluia! Não começa Nós estamos aqui para pregar a salvação, nós não estamos aqui de brincadeira. Amém? Glória a Deus! Se você não gostar de mim, então fala comigo agora. Fala comigo, pai. Eu sou um bicho lá para mim, Marcelo, não gostei. Eu sou um popstar. Eu vou falar, mandar vocês se converter. Pai, mandei. Eu disse para todos, pai, mandei. Vai se converter. Ah, eu quero bênção, eu quero bênção, eu quero bênção. Mas tu está na vontade de Deus? Dá uma catucada aí dentro do cara aí. Isso. Catuca aí. Tu está na vontade de Deus, na visão? Está aqui no lado estreito? Eu vou domingo, vestir todo delicioso, toda cheirosa. Eu vou lá. Mas tu está na vontade de Deus, tu pode se vestir, vai ficar linda, lindo. Pergunta para ele agora, você está tudo bonito, tá? Está toda bonita, não tá? Tem certeza da salvação? Ô glória! Essa foi forte! Eu tenho que falar de mim, né? Eu sou assim, desculpa. É lá no seminário, o pessoal foi canal de comunicação. Eu sou muito, eu sou assim, ó, prometido. Brincalhão, mas na hora de ser, falar a verdade, falar a verdade. Um pastorinho vai ser fala. Ser somente uma coisa, ser bobão é outra. Nós somos servos de Deus, nós somos sérios. A gente brinca, porque por tudo que é muito rígido, tem a quebrar com facilidade. É isso aí, irmão. Eu sou servo de Deus. Não toque em mim, eu sou santo. Toque na cabeça. Não toca. Não, vai chegar um terceiro não, rapaz. Tu é carne, tu é espírito. Tu vive, tu respira. Tu tem que ser flexível. É verdade. Às vezes tem situações na vida, né? Verdade. Que às vezes você tem que usar de inteligência, tu perde agora. É verdade. Para ganhar uma frente. Glória a Deus. Eu vou lá na igreja de domingo, pastorinho, para me ouvir prosperidade. Eu quero ouvir que o pastor, o profeta, vai me dar uma chave dizendo que você está com a chave da tua vida. Você não está com a tua chave da tua vitória. Se você não tiver na visão de Deus, a chave da espiritual e Apocalipse se chama Jesus. Se você não tiver na visão dele, você não vai herdar de eterno. Eita, aleluia. Essa é a chave, essa é a promessa que Deus tem para a tua vida. Não é bem materiais, não. E tudo isso vai ficar aí. É bom ter bem material, é bom ter um carrinho? É bom. É bom? É bom. Mas tu vai ficar vivendo só com carro. Meu carro, meu carro, meu carro. Tem gente que é assim, não pode tocar no carro. Se
Se tocar no carro, Ele limpa o carro todo dia, toda hora, o dia todo. Ele limpa o carro o dia todo. Quero o dia todo, cara. Ele encera o carro todo dia, toda hora. Essa água sanitária dele. Aquele irmão do lado. se tocar no meu cabelo de chapinha, tu vai morrer, cara. Joga água nele! Ô, Glória! Quero passar mais um pouquinho no contexto cultural da Serpista. Galácia era uma província romana que ocupava parte da Europa Central, que agora é conhecida como Ásia Menor. Era limitada por outras províncias romanas. Os gauleses eram um conjunto de populações celtas que habitavam a Gália, o que hoje corresponde ao território da França, a Bélgica e a Itália, cerca de 800 anos antes de Cristo. Os gauleses dividiram-se em picos e povos, por vezes federados, cada um das suas próprias culturas e tradições. Na verdade, eles eram pagãos. Paulo fundou essas igrejas na terceira viagem missionária. Então, tem uma pergunta: por que a intenção de Paulo, qual é o interesse de Paulo nessas pessoas? Ela ganhou almas. E por que a preocupação de Paulo com as pessoas que estavam lá nesse local? Foi pregado, eles aceitaram Jesus como Salvador, mas vieram alguns deles, começaram a pregar a circuncisão para eles, dizendo que não era pela fé que eles iam ganhar a salvação, e sim pela circuncisão, que era a lei mosaica. A circuncisão era um ato, era um ritual religioso deles, que após esse ato eles se tornavam judeus. E, logicamente, eles se tornavam praticantes na judaísmo. Mas os judeus eram contra a esta justificação pela fé. E eles ficavam presos à lei mosaica, que foi a família de Cristo. Positivo? E se não foi a família por Cristo, por que Cristo veio então? Veio à toa? Não, foi a família por Cristo. E Paulo, muito preocupado com essa situação, ele vem mais abaixo aqui, no versículo 4, dizendo o seguinte: de Cristo vós teres ligaste, vós que procurais justificados na lei da graça de Cristo. Então a preocupação de Paulo, não só nesse versículo, mas no versículo anterior, no capítulo anterior, no capítulo 4 de Gálatas, ele fala assim, 4:8: outrora, porém, não conheceste a Deus, servias a outro Deus que por natureza não são. E preocupado, como ele diz assim no 11: receio de vós, que eu tenho trabalhado em vão para convosco. Porque, desde lá, Paulo pregou para eles, mas agora eles estavam recebendo uma nova informação, estavam recebendo pessoas querendo conturbar a mente deles. Mas é nesse contexto que eu entro para aquilo que eu quero dizer para vocês, aqui no versículo 4: de Cristo vos ligaste, vós que procurais justificar na lei da graça de Cristo. É onde eu quero começar a mensagem dessa noite. Nós vivemos nos últimos dias, amados, um período da nossa história em que os resultados são mais importantes do que as pessoas. Tudo o que se faz é voltado para ganhar dinheiro, para dar audiência, para vender, para ter lucro, mas você sempre é deixado de lado. Você só serve para comprar. Você só serve para consumir. Mas essas pessoas que fabricam, elas não estão preocupadas. Como os judeus não estavam preocupados com os gauleses, que eram pagãos. E se eles
E herdar a vida eterna, não, eles queriam que eles fossem lá para o ritual deles, o judaísmo deles, né? Ficavam batendo cabeça lá na orientação, dando um maluco. E chegar na hora que realmente Jesus viesse, não vai eles. Eles iam ficar certos. Iam ficar certos, mas o que interessava para os judeus era para tirar eles da igreja de Cristo e levar eles para onde eles estavam. E Paulo muito preocupado. Não preocupado em dinheiro, mas preocupado em vida. É isso que nossos missionários, é isso que nós devemos ter. Preocupação com as vidas. Entregar o Evangelho. Não preocupado em ter a igreja superlotada, cheia de dizimista. Por exemplo, essa igreja, nós nos preocupamos desde a fundação em levar você a verdade. Deus não é. Preocupado se você é dizimista ou não, quem vai fazer você ser dizimista ou não? Não, pastor, não sou eu, é Deus! É Deus que vai colocar no seu coração. Se você vai ser um excelente dizimista, você não vai ser nada. Se você vai ser um excelente pregador, se não vai ser. Se você vai ser um excelente pregador, vai ser um falador de outra história. Se você vai ser um excelente diácono, ou vai ser mais ruim se encostando pelas paredes, reclamando de tudo e todos. Se você vai ser um excelente obreiro, chega na igreja, vira lá para o chá e vai cumprir a mostrada. Meu Deus! É o pastor, é o presbítero, é o evangelista. Não, vai ser Deus ouvir, te orientando, dizendo o seguinte: meu amado, você foi chamado para servir. Obedeça. Aleluia! Isso a gente tem que crescer, não. Nós temos que crescer, parar de ser meninos, como diz o apóstolo Paulo. Eu já fui menino, hoje não sou mais. Não é qualquer palavra que eu vou me curvar, não é qualquer palavra que eu vou me curvar. Você tem que estudar, além de estudar, você tem que observar aquilo que é falado para você. Glória a Deus, É por isso que tem muita gente aí caindo. É muita gente aí falando de igreja, que não está satisfeito e está ouvindo. Quer ouvir prosperidade, quer ouvir profecia. Camada, nós aqui não nos preocupamos em ficar dando profecia para você ou não. Porque a profecia já está aqui, ó. Quando você abrir a sua Bíblia, está cheio de gente preguiçosa que não quer saber de nada. papai! Está cheio de gente preguiçosa que não quer saber de nada, não quer saber de Bíblia, só quer reclamar de pastor isso, pastor aquilo. Você tem família? Tem família? Você também tem. Tu tem que cuidar da tua família? Meu Deus! Ele também tem que cuidar dele. Então não vou começar aqui porque eu vou te ver não. Aí, pô. A missionária, de repente, me chama amanhã para almoçar na casa dela. Meu Deus! Mas às vezes ela fica chateada, porque tanta gente liga, tanta gente. Mas, estou com minha mãe que ela vai, o que eu faço? Bate o martelo nele. Olha, não sabe decidir na tua vida, não, cara? Meu Deus! Só uma posição! Meu pai tá fugindo. Eu vou atrás dele ou não vou? Eu vou, como eu chamo ele? Ele está falando, já desse pau, vai dar escola de gato? Os povos não são escola de gato, pastor? Não. Mas é tanta coisinha que a gente vê que as pessoas têm que crescer. É verdade, Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Fala mais! Vai descer mocotó gostoso! Mocotó! Estamos sempre buscando resultados, precisamos produzir cada vez melhor, fazemos bem onde precisamos ter um melhor desempenho. E com isso,
infelizmente, a gente fica escravo, meu amigo, minha amiga, dessa sociedade chamada sistema. Esse sistema político e cultural onde nós nos encontramos. Onde tudo pode e parece normal. É normal nós nos depararmos com uma novela chamada Avenida Brasil? Não, eu gostei bastante. Eu até achei que o autor foi muito inteligente. Em vez de ele estar mostrando uma coisa surreal, ou então uma ficção da vida, ele preferiu passar o quê? Passar a realidade do dia a dia. Foi isso que chamou a atenção do povo. Como chamou a atenção aquele filme da polícia do Propriedade 2, 1, 2, né? Que mostrou a realidade do sistema do nosso Estado. Todos sabem o que eu quero dizer. Chamou a atenção, não chamou, gente? Quem não viu aqui? Todo mundo viu aqui. E mostrou a realidade como é o sistema. Se você não entrar no sistema, o que acontece? Rodou. Melhorando pela raiz. Meu Deus! Melhorando pela raiz. É uma delícia. Falar isso, se você pega umas raízes também, volta para o almoço. Maravilha. E nós nos encontramos dentro da sociedade em que as pessoas só fabricam, indicam moda e não se preocupam com as pessoas. Se vai ser bom para você, se vai ser bom para a tua família. Essa Avenida Brasil tirou muita gente da igreja. Tirou muita gente da igreja para ficar atento a telinha, mostrando prostituição. E tem gente querendo ser tufão. Todo mundo quer a mulher dele, não. A minha. Calma que a gente vai falar. Calma que a gente vai chegar onde você quer. Eu quero ser tufão. Então é corno, cara. Não quer ser corno aqui. Aí eu quero ser mulher. Camila. Prostituta. Tem gente que é tufão. Aí também quer ser carninha, maltratar empregada. Além de se maltratar empregada, ela é mal educada e prostituta. Meu Deus! Aí tem a ideia também, que tem muita gente gostando dele, de ter 3 mulheres. É você que nem é picadinho, você tem 3 mulheres. Uma já dá um trabalho para nada. É mulher. Essa semana a gente churrascaria, fica comigo. E diz, novamente Paulo aqui na sua carta, eu vou encher vocês de Bíblia, irmãos. Diz aqui na carta 1 Coríntios, capítulo 6, dizendo o seguinte, assim, versículo 9. Primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim: eu não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, tufão, carminha, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados. Rapaz, o que eu tenho encontrado de banho aí na rua? Eu ia falar outro nome, mas hoje é domingo. Hoje é domingo, não é bom a gente falar o outro nome. É o mar. Você sabe o que eu quero dizer? Até não está aqui. Quem vai concluir?
não vai brigar? Não? Fechou, então. Nos encontramos mais tarde. Eu vou para você pela mão e eu te ver. É uma cambada que está cheia aí, cheio de. Como é que eles botam aqui no pescoço aqui? Aí encontrar a palavra de Deus na carta de Paulo aos Coríntios, nem adultos, nem afeminados tentarão vir. É preocupante. Eu não sei se tem algum direito, eu não sei. Eu tenho surpreendido muito com homens de paletó, gravata, que se dizem presbíteros, pastores. Meu Deus. Mas a gente vira as costas, eu somente tive uma surpresa. Meu Deus, queima E ele. peguei um aqui. Agora! Quando eu peguei, ele ficou sem graça. Não, estou um tempo de relacionamento. Enquanto mulher só vai me atrapalhar. Fala sério. Mulher chata, né? Mas a gente diz Homem não também. dá para viver sem a mulher. Trabalho é chato, mas não pode viver sem ela. Sou chata pra caramba, velho. Verdade. Imagine eu porque me reclamo ali para lá de braço, tudo é verdade, irmão. Imagine eu. Reclamo mínimo, daquele tamanho ali. Quer ver aparecer? E a gente encontra aí, rapaz. E a palavra de Deus afirma que esses tais não herdarão o reino de Deus. Verdade. E as meninas com as meninas? Meu Deus. Vai ter. Aí fica naquela ciumento e você não pode conversar com ela, porque ela faz parte aqui do meu círculo, mas nada disso. É uma namorando da outra. Meu Deus. Não herdarão o reino de Deus. É verdade. É verdade. Que liberdade é essa? Perderam a liberdade que deram ocasião à carne. Mais um pouquinho de Bíblia para os irmãos, que a hora está terminando. Aí Paulo vem lá na sua carta aos Colossenses, dizendo assim, capítulo 3: portanto, se fosse ressuscitado por Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, nas quais são a vida, não somos da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Não está pensando em ser carninha? Está pensando em ser cupão? Está pensando que ser gay vai te levar? Não, pensa primeiro nas coisas do alto. Pensa primeiro que todas as coisas não serão acrescentadas se você fizer a vontade de Deus. Glória a Deus. Aleluia! Mas eu estou lá mesmo. A preocupação dessa igreja aqui é trazer para você a verdade. Porque tem muita gente aí enferma, muita gente doente, porque ficam pregando prosperidade, mas uma mentira. Aí quando cai aqui, a gente tem que tirar todos os carrapichos. Vem doente, vem sobrecarregado, vem desanimado, porque recebe uma palavra, não acontece, aí eu não posso nunca ficar doente. Por que não? Você está vivo, cara. Você pode estar doente, você pode morrer, mas se você morrer com Cristo, e tiver doente com Cristo, ele vai te curar, ele vai te libertar. E se você morrer sem Cristo, vai para o inferno. Se morrer com Cristo, você vai para a glória. Glória a Deus. Agora, se você continuar no pecado, você não vai herdar nada. Você vai ficar na fila. Meu pão estava com a mão. Alguém entendeu aqui? Ele jogou bola de muito saco. Vai jogar só com a mão. Perdeu a bola da mão, sai do jogo. Alguém entendeu ou entendeu? Ele foi comigo aqui, o rua sai. Jogando bola de novo. Eu fui, joguei muito. Perdi todo. Mas mandei. Jesus me salvou.
Nunca fui bom fora do fui. Agora, bom fora eu fui. Bom zagueiro. Batista, aldeia, cadenciado, ou lá. Tá bom. E Paulo me abriu para uma ainda no capítulo 12 de Romanos, capítulo 2, dizendo assim, que eu quero terminar essa palavra dizendo assim: e não sejam conformados com esse mundo. Tudo que está aí, meu irmão, não serve para você. Modas, falando de moda, vestimenta, é ridículo que algumas mulheres meninas vestem algumas roupas e vêm para a igreja. Ô, glória! Fala, papai! Rasga o véu! Você passou na Avenida Brasil, que é o Brasil, né? Foi ridículo isso! Esquecendo, se você é mulher de Deus, você tem que se portar como uma mulher de Deus. Isso! Pode botar para lá de trás, carregar tudo caído, colocando no corpo. Aí passa o tempo de mão, fica quase impossível, olhando. Aí cai dois, aí fica todo mundo na costa. Aí tu quer? Aí tu quer? É difícil, né? Porque passou no meu velho bichinho, meu irmão, é bom para você? Faz uma pergunta. Está sendo bom para a tua vida espiritual? Está sendo bom? Essa Gabriela aí, das 11 e pouco aí. Vocês sabem, pastor Henrique, ter a escala e ter a aí, né? Para ver filme pornô. Tu já vê filme pornô na televisão aberta. Mulher pelada, Constituição, e tem crente, que adora ficar até mesmo dentro da mulher. Aí tomara que ela vai com o outro, vai ficar assim. Isso é prostituição, rapaz. E aquela mulher é prostituta. E você está torcendo, pois é muito grande. Aí tomara que ela casa com aquele Paraíba, Mãe, como é que é? Hã? Gabriela? Traiu um camarada do outro, aí tomou essa volta, é prostituta. Então, os crentes comigo, é tradição, né? Temos até um 5.000 sem essa mulher. Você consegue dormir sabendo que ele não está salvo? Você consegue dormir sabendo que se você morrer, tu vai para o inferno sem a salvação? Você tem que dormir consciente, sabendo que eu sou salvo e se eu morrer